Boa noite a todos. Eu sei que vocês estranharam, mas daqui a pouco o Domingos faz a abertura, tá? Então, de antemão, eu digo a vocês, feliz ano novo. Desejo que esse ano seja repleto de alegrias e de acontecimentos. E já que estamos iniciando o ano novo, por que não fazer o curso do Aprendizes do Evangelho, cujas inscrições estão aí na livraria. Então eu venho aqui a convocar todos vocês a fazerem esse curso. O curso vai se iniciar no dia 26 de janeiro, a partir das 20 horas, e o curso ele é composto de 2 anos. O primeiro ano nós vamos buscar a conhecer tudo sobre Deus, a criação de Deus, a chegada do ser humano no nosso planeta. Nós vamos conhecer as civilizações, todo o avanço da humanidade. Vamos conhecer aqueles que antecederam Jesus. Todos os legisladores do Antigo Testamento, até chegar a Jesus, o seu nascimento, seus pais, toda a sua vida, sua doutrina, seus últimos dias, e depois todo o legado que Jesus nos deixou, chegando até Kardec. E depois do segundo ano nós vamos ter o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo, trazendo sempre um aprendizado do que o Evangelho traz para o nosso dia. Digo que realmente é um curso que vale muito a pena. Então espero vê-los no dia 26, que eu já marquei o rostinho de todo mundo aqui. Então espero vê-los. Muito obrigado. Domingos, são todos seus. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que estão acompanhando pelas mídias digitais. Está aí o aviso, o pedido do nosso querido José Tadeu, né? Depois das férias ele já veio pedindo, né? E é muito bom participar, fazer os cursos, estudar. Eu sempre brinco com a equipe: espírita sem livro, sem estudo não é nada, né? Temos que estar estudando. E feliz ano novo para todos nós, que possamos ter um ano de muita paz, muita alegria. Um ano que já vai chegar com bastante novidades por aí, né? Ah, esses trabalhadores, puxa vida, vocês me emocionam, viu? Puxa vida, né? Vem gente nova na família. Que coisa boa. A gente se emociona porque a gente acompanha todos os trabalhadores na vida do dia a dia e sabe da caminhada de cada um, né? Estamos juntos, pessoal. Vamos lá para os nossos avisos, que hoje é dia do livro. E dia do livro tem que deixar tempo para a nossa colaboradora. Vamos desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus. Ainda dá tempo de desligar. Alguém vindo pela primeira vez à Casa de Paz e Amor hoje? Opa, tem uma senhora ali. Alguém mais? Ah, você. Sejam bem-vindas. Se precisar de alguma informação no final do trabalho, estou à disposição. O Tadeu, a moça que está lá atrás, a Rai, dá todas as informações que precisar, até o Ronaldo aqui também, ok? E daqui uns dias nós vamos divulgar um pouco mais os outros cursos. O Tadeu já começou a dar uma pincelada aí no trabalho dele, mas vai vir mais cursos pela frente. E aí a gente começa a divulgar bastante. Tem um lembrete bacana, aniversário do Paz e Amor em Jesus, no dia 25/1/2026, palestrante Abel Neves Alpendre. É o nosso vice-presidente que vai fazer a palestra do dia do aniversário do nosso Paz e Amor em Jesus. O tema é Paz e Amor, instrumento de divulgação da doutrina espírita. Olha só que tema maravilhoso. Quem for ver, venha cedo, porque provavelmente
Todas as vezes quando se comemora o aniversário do nosso Paz e Amor, a casa lota, né? E vamos estar aí presentes para comemorar, né, Tadeu? Vamos comemorar aí esses anos de paz e amor em Jesus. Então vamos aqui para os nossos avisinhos. Hoje o trabalho vai transcorrer da seguinte forma: a leitura, a prece inicial, Evangelho, estará com a nossa querida Cláudia. As vibrações hoje com a dona Glória Pecchio. Ela é séria, fica ali, mas é um amor de pessoa, né, Edu? Está aí dona Glória Pecchio. E para os colaboradores que estão perguntando de quando volta o Evangelho pelo Zoom, dia 12/1, às 20 horas, estaremos lá para começar o ano, dando sequência aí nos 1664 evangelhos, né? E hoje, o livro do mês, Bastidores da Mediunidade, com a nossa querida Juliana dos Santos Cabral. Vocês perceberam que a mesa está florida aqui, as trabalhadoras estão aqui hoje, firmes, fortes, para nos passar toda a mensagem da noite. Vamos lá, Cláudia. Boa noite, um feliz 2026 a todos. Vamos ler a mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, irmão José. Mediunidade e intuição. Ser médium é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras, ter uma percepção que na maioria das vezes não se detalha, penetrar o espírito da lição, inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros, tomar a iniciativa de servir, espiritualizar a existência, tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto, instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, apontar caminhos, fazer luz na escuridão, estar em transe natural e constante com a verdade, comungar com a grandeza do universo, ter espontâneo acesso às indefectíveis leis que regem o equilíbrio da vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Vamos respirando profundamente, buscando nos tornar serenos, mentalizar a figura meiga de Jesus e agradecer pela oportunidade de mais esse encontro, onde buscamos ser tocados por essa força grandiosa que emana do coração do Cristo. E pedimos
que nos abençoe, nos envolva na sua luz, no seu amor, que curam, para que possamos sair daqui melhores e mais fortalecidos na nossa fé. Que ilumine a palestrante Juliana, oriente suas palavras durante a mensagem que irá passar para nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelas mídias digitais. Um feliz 2026 para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e esteja conosco nesse ano, que nos acompanhe todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Domingos, pelo convite e pela oportunidade. É sempre muito bom estar na nossa casa, estudando um pouquinho mais da nossa doutrina. E hoje, a nossa reflexão é sobre o livro do mês. Bastidores da Mediunidade. Esse livro aqui, ó. Esse livro, Bastidores da Mediunidade, foi escrito pelo autor e médium Emanuel Cristiano e pelo Espírito Nora, que são os mesmos do livro Aconteceu na Casa Espírita. Aconteceu na Casa Espírita, ele fala sobre o que pode acontecer em uma casa espírita de uma forma geral, referente ao nosso egoísmo, à nossa impaciência, à nossa intolerância, se nós não estivermos vigilantes. Então, o que pode acontecer em uma casa espírita? E Bastidores da Mediunidade, ele fala mais sobre questões relacionadas ao trabalho mediúnico. As questões também relacionadas, se não estivermos vigilantes, né, também o nosso egoísmo, a nossa vaidade, se não estivermos vigilantes, o que pode acontecer em um trabalho mediúnico, com o médium que está trabalhando. Esse livro, ele contém uma coleção de crônicas, recebidas pela mediunidade do autor em reuniões mediúnicas, ocorridas no Centro Espírita Allan Kardec, de 25 de julho de 97 até 21 de novembro de 99, em Campinas, São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mediunidade, depois sobre a mediunidade relatada no livro, e vou contar uma crônica do livro para vocês, tá bom? Mas, primeiro, o que é a mediunidade? Então, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. E aí vocês podem me perguntar assim: mas eu nem sou médium, eu nem trabalho na casa, essa reflexão de hoje não serve para mim. Mas talvez vocês não sejam médiums que estão trabalhando em uma casa espírita hoje, né? Talvez vocês conheçam alguém que trabalhe em uma casa
Ou que futuramente vocês vão trabalhar, vocês estão estudando. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, eu vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, ao longo da nossa reflexão, aí vocês, eu espero esclarecer um pouquinho melhor essa questão da mediunidade, tá bom? Então, eu vou começar com o primeiro capítulo do livro, que é a exposição de um benfeitor falando para os espíritos que vão voltar para a Terra sobre o compromisso mediúnico. Então, eles vão retornar à Terra e o expositor então começa, dizendo: todos somos carentes da misericórdia divina, pois que trazemos inúmeros débitos do passado, e a reencarnação é a oportunidade valorosa do crescimento. A justiça do Pai concede aos seres humanos a mediunidade como um dos mecanismos para atingirem a evolução espiritual. Em breve, todos vocês estarão de volta à Terra, levando na bagagem a programação de serem intermediários do mundo espiritual e material. Podemos consolar muitos corações, reerguer espíritos doentes, aprender com os necessitados, socorrer os obsidiados, praticar a caridade e, com isso, dar os primeiros passos para a reabilitação ante a lei. A mediunidade é coisa santa e deve ser praticada com os sentimentos mais puros e nobres que guardamos no templo do coração. Aí, um espírito que estava ouvindo a exposição perguntou ao benfeitor: reencarnados, como saberemos o momento de colocar em prática as nossas potencialidades espirituais? E ele responde: espíritos amigos, comprometidos com o desejo de servir, os acompanharão. E no momento oportuno, os convidarão ao trabalho. O próprio desabrochar das faculdades lhe dará o sinal. E aí nós podemos citar, como exemplo, às vezes a mediunidade, nós começamos a sentir algumas... nós temos uma sensibilidade maior, tem algumas pessoas que começam a ouvir, a ver. E com a mediunidade, nós não precisamos ter medo, mas a mediunidade precisa ser trabalhada. E ela precisa ser trabalhada em uma casa espírita. Então, se por acaso alguém tiver ouvindo, vendo, tendo uma sensibilidade maior, procure a casa, para uma orientação, para mais tarde, como o Tadeu já disse, os estudos. E aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre a mediunidade, tá bom? Então, eu quero compartilhar com vocês uma crônica do livro. A crônica é a do capítulo 16, A Mediunidade Desviada. Então, eu vou contar a história do João Vitor para vocês. João Vitor tinha 21 anos. Mediunidade desabrochando, matriculou nos estudos doutrinários e, mais tarde, apresentou-se ao serviço mediúnico. Durante alguns anos, o trabalho foi sério aos necessitados. Tudo ia muito bem, trabalhando de uma maneira equilibrada, harmoniosa e tranquila. Depois de um certo período, ele estava diante dos adversários do passado, que lhe desejavam aniquilar as disposições mediúnicas, tirá-lo do caminho mediúnico. O médium começou a sentir-se vazio e deprimido, e não sabia o que estava acontecendo com ele. Era a lei de ação e reação solicitando reajuste. A justiça divina caminha lado a lado com a misericórdia, e o Senhor nos permite enfrentar
as consequências de nosso pretérito culposo, somente quando temos condições de suportar e vencer. João Vitor, na outra encarnação, estava na pele de um médico mercenário, explorando os santos recursos da medicina em seu próprio benefício. Entre os seus perseguidores estavam os abortados de outrora, os que receberam medicamentos intencionalmente equivocados, sendo assassinados os que ficaram paralisados, loucos, deformados, sob a custódia de interesses familiares e heranças volumosas, das quais João Vitor era sempre muito beneficiado. Mas o médium estava pronto para a tarefa de reparação e reabilitação com os inimigos. E neste caso, só havia um jeito: suportar pacientemente, resignadamente as investidas dos adversários, trabalhando incessantemente no campo, demonstrado pelo próprio comportamento sua transformação moral. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, só para falar um pouquinho do véu do esquecimento. Que quando nós já estamos prontos para voltar, para reencarnar, é que nós já pedimos para voltar, para reparar algum equívoco. E aí entra a misericórdia divina, né? Que é o véu do esquecimento, pois quando nós reencarnamos, não lembramos o que precisamos reparar, e nem com quem. Então, porque se a gente soubesse, né, se a gente tivesse, nós não íamos conseguir reparar o que nós precisaríamos. Então, por isso que existe a misericórdia divina, para que a gente não lembre, não tenha essas informações, né? Muitas pessoas falam assim, eu queria descobrir o que eu fui na vida passada, o que eu fiz. É melhor não é? Então, mas o que acontece? Na hora certa, quando nós estamos prontos e com a proteção divina, as oportunidades, elas aparecem para a nossa reparação, ou não, né? Mas as oportunidades, elas aparecem na nossa vida, né? Aqueles reajustes, aquelas dificuldades, aí sim é que estão os nossos débitos do passado, tá? Então, voltando ao João Vitor. Os inimigos eram muito bem preparados e, sob a permissão da lei divina, que objetiva que a reparação dos erros entre as criaturas humanas, João Vitor recebia, a partir de agora, a visita das suas vítimas convertidas em perseguidores cruéis. Tendo a mediunidade como um mecanismo de reparação, a sua sensibilidade se afirmava com os fluidos de espíritos enfermos, desequilibrados mentais. À medida que o ex-médico intermediava as almas doentes, recompunha aos poucos, com renúncia e dedicação, às atrocidades do passado, angariando certa proteção espiritual, convertendo-se em médico de almas, trocando a mesa cirúrgica pela mesa mediúnica. Seu protetor sabia dos dias difíceis de João Vitor, mas foi orientado a continuar com suas orações e trabalho no bem. Tempos depois, de tantas investidas dos espíritos que incentivaram a ideias estranhas, João Vitor, através do livre-arbítrio, se tornou o escravo do sexo desvairado. O médium não produzia mais satisfatoriamente, deixou de ter atitudes no bem, desviara-se do caminho. João Vitor estava agora com 30 anos. Desviara-se da doutrina, estava comercializando suas capacidades espirituais. Era muito bem remunerado para isso,
mas gastava tudo na boemia. Os espíritos ainda queriam mais de João. E os amigos superiores do outro lado, trabalhando com intuições, sintonias, vibrações, para que ele voltasse ao caminho do bem, a doutrina ao centro, e inspiraram um amigo de João a procurá-lo junto com o seu grupo do centro. Os amigos encontraram João, quase falido e totalmente transformado. Seus amigos encarnados foram até ele e demonstraram todo o amor e carinho. Mostraram que ele havia se desviado e que era preciso continuar, orar, vigiar e não se entregar, pois todos nós precisamos reparar os nossos erros do passado. Ele foi tocado pelo amor e os amigos espirituais estavam todos ali, junto com os amigos encarnados, para que a mensagem fosse passada. E foi cumprida a missão. João Vitor não imaginava tanto amor. Voltou ao centro espírita, voltou ao seu trabalho e recebeu a mensagem de um amigo espiritual. A mensagem é muito extensa, mas é muito bonita, então eu só vou compartilhar com vocês só um parágrafo, tá? Vigiai e orai. A gente escuta muito isso aqui, né, no centro. Suporta resignadamente. Deixa as ideias de riqueza e sexo de lado. Isso tudo é passageiro. E não devemos nos escravizar. Certamente passará por dias de angústias e desilusões. Mas nós, os teus guias, te sustentamos. Seremos os sirineus do teu caminho. Sofreremos contigo, se for preciso, mas não poderemos fazer isso por você. E os irmãos equivocados continuavam investindo em João Vitor. E ele, desta vez, um pouco mais determinado, consciente, trabalhando no bem, orando e vigiando. Até que um dia, o espírito que queria muito destruir João, que era o líder, começou incessantemente a perturbar-lhe e aparecer nas reuniões mediúnicas, trazido pela espiritualidade amiga, porque ele estava sendo trabalhado pela espiritualidade amiga, mas ele estava sendo trabalhado também por João Vitor, com vibrações amorosas. João Vitor fazia questão de orar por ele. Saíam feixes de luzes do seu coração para aquele irmão. E foi mostrado pela espiritualidade o quanto João estava mudado. Estava fazendo palestras contra o aborto, fazendo caridade, ajudando mães carentes. E o espírito foi envolvido por todo aquele amor e carinho que eram verdadeiros. E aí, em um determinado trabalho mediúnico, que são os trabalhos fechados, né, dos médiuns, o espírito sofredor se rendeu à mudança de João, dizendo não aguentar mais sofrer. Pede ajuda e pede perdão. João, lindamente, agradece a Deus pelo que tinha acontecido, por aquela oportunidade bendita, e começa a chorar. Então, eu contei essa crônica para vocês, não para vocês pensarem assim, eu não vou trabalhar a minha mediunidade, porque eu não quero passar pelo sofrimento do João. Não é nada disso, né? Cada um tem o seu processo. E nós somos muito protegidos pela casa, pelos nossos anjos da guarda, mas nós temos que reparar os nossos equívocos. E ninguém passa pelo que nós precisamos passar, né? Cada um passa pelo seu processo. Então, se tivermos um chamado de trabalhar, de estudar, venham para casa. Porque o mais importante de tudo isso é não desistir, né? Porque o principal de tudo isso é o trabalho do Cristo, que é de servir. Então, não desistam, insistam e persistam.
Porque nós estamos geralmente acostumados com a nossa zona de conforto, né? E como vocês veem como é a sintonia. Eu ia falar dos cursos, mas o Tadeu já adiantou um pouquinho a situação. Então, já começaram a divulgar os cursos da casa. Então, se alguém sentir vontade, venham, né? Se interessem, venham. Ah, mas eu não quero trabalhar agora. Venha estudar, venha saber como é que é, né? Como é que é a doutrina, como é que funciona. E venham para casa. E aí, nós precisamos também tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fazer um curso e alguém fala assim, ah, mas eu não vou lá não, nossa, é muita coisa, 4 anos, 2 anos, né? Ou então a gente começa a vir na casa, ah, mas hoje eu estou desanimado, não vou não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu acredito que esse livro, ele fala muito da nossa vida. Porque todos nós, tudo que nós precisamos fazer bem feito. Mas nós temos dificuldade, sim, em todos os âmbitos da nossa vida. E o livro ele mostra um pouquinho disso, né? O quanto a mediunidade faz todo esse paralelo com a nossa vida também. Mas eu queria, só antes de encerrar, rapidinho, falar um pouquinho sobre os médiuns de sustentação, né? Que são importantíssimos. Que não são os ostensivos, né? Ostensivos, quando a gente fala assim que vê, ouve, escuta. E às vezes tem muitos aqui que a gente fala assim, ah, eu não escuto, não vejo, né? Eu conheço vários que falam isso. Mas eles são importantíssimos, porque eles vibram amor, positividade, caridade. E não precisa ser um médium ostensivo para dizer que está trabalhando. Não, não. Né? Então, sem os médiuns de sustentação, não existe trabalho. Tá? Então, alguns médiuns que estão aqui, né, não são ostensivos, mas estão cheios de amor, de carinho, vontade de trabalhar, se prepararam para estar aqui. Então, para você que diz que não vê, não sente nada, o trabalho é fundamental e você é fundamental para casa, para o trabalho e para a seara do Cristo. Tá? Então, quem está chegando pela primeira vez, o médium ele é o intermediário entre o mundo espiritual e o material. Né? E é o nosso trabalho como encarnados, porque nós todos temos a centelha divina para trabalhar pelo próximo, na seara do Cristo, porque a mediunidade é o Cristo vivo. E o que é o Cristo vivo? Amai, primeiro mandamento, instruir, o segundo. Então, vamos estudar para poder trabalhar no caminho do Cristo. Eu espero que eu tenha passado a mensagem correta. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode perguntar. Tá bom? Muito obrigada. Alguém gostaria de ler o livro? Gostaria? Pode levantar a mão. Ah, então depois do trabalho eu entrego para o senhor. Tá bom? Obrigada. E assim, após todos esses ensinamentos sobre a mediunidade, tão bem colocado pela nossa companheira Juliana, vamos fechando os nossos olhos, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos ampara. E os nossos médiuns, que tão bem se prepararam para este momento, vão agora dando início à terapêutica do passe. E nós, elevando os nossos pensamentos a Jesus, que nos ilumina com a sua luz e com o seu amor. Essa luz que emana do alto, envolvendo todo o nosso centro de força coronário, fortalecendo os nossos pensamentos,
passando pelo centro de força frontal, na altura da nossa testa, nos proporcionando uma visão ampla e positiva da vida. Essa luz envolvendo o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, nos permita termos sempre boas palavras, palavras de paz, de amor, de serenidade. E essa luz descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. Fortaleça os nossos sentimentos para que eles sejam sempre de amor, de esperança e de fé. E passando essa luz pelo centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, fortaleça os nossos sentimentos e descendo um pouquinho mais, chegando ao centro de força esplênico, na altura do nosso braço, fortaleça as nossas defesas para que sejamos sempre prestes a enfrentar os desafios do nosso dia a dia. E essa luz descendo pelo centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, proporcione uma higienização de possíveis energias deletérias acumuladas pela nossa invigilância. E descendo um pouquinho mais, chegando ao centro de força genésico, nosso centro de força criador, nos proporcione muito equilíbrio para que as nossas criações sejam sempre voltadas para o bem. E assim, essas energias descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos pés, retornando na parte posterior da perna, chegando ao básico, fortalecendo a nossa coluna, a nossa postura, tanto física como espiritual. E assim, essas energias subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, fortalecendo os nossos músculos, os nossos ossos, passando pelo bulbo e chegando novamente ao coronário, fechando assim o ciclo. E agora, energizados e agradecidos, vamos doar um pouquinho do muito que recebemos. Vamos então vibrar pela nossa casa de paz e amor em Jesus, pelos dirigentes, pelos trabalhadores, pelos frequentadores, pelos trabalhos, pelos grupos de estudo. Vibremos intensamente também pelas nossas casas co-irmãs, a Caspage em Goianazes, a todos os trabalhos, a todos os trabalhadores e assistidos. Vibremos pela Crepade em Ferraz de Vasconcelos, a todos os trabalhos, aos trabalhadores, aos internos, para que esses possam retornar aos seus lares melhores do que quando de lá saíram. E assim, vamos vibrando intensamente pelos nossos lares, entrando em nossos lares, abrindo portas e janelas para que essa luz que emana do alto higienize todos os cômodos,
pisos, tetos, paredes, e proporcione muita paz, muita luz, muito amor, compreensão a todos que conosco convivem em nossos lares. E que essas energias benéficas se estendam a todos os nossos vizinhos, nos apartamentos, aos apartamentos vizinhos, a portaria, as casas térreas, as casas vizinhas, as casas da nossa rua, do nosso quarteirão, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Vamos agora vibrar pelos nossos irmãos que se encontram doentes, nos hospitais, nos pronto-socorro. Vibremos a todos os médicos de todos os hospitais. Muita luz, muito equilíbrio. Vibremos intensamente a todos os nossos irmãos idosos que se encontram nos asilos, nas casas de repouso. Muita luz, muito amor, muita esperança. Vibremos as nossas crianças nos orfanatos, as crianças desamparadas nas ruas e muitas vezes dentro de seus próprios lares. Vibremos aos nossos irmãos moradores de rua, sem teto, sem abrigo. Que Jesus permita que eles encontrem sempre mãos amigas que os amparem de alguma forma. Vibremos aos nossos irmãos encarcerados nos presídios, nas penitenciárias, para que eles tomem consciência da sua realidade e que em algum momento despertem para a prática do bem. Vibremos aos nossos irmãos dependentes químicos, do álcool, das drogas, para que eles consigam aceitar o tratamento e se livrar desse mal e possam ter uma vida mais equilibrada. Vibremos intensamente aos nossos irmãos recém-desencarnados, para que eles sejam acolhidos e amparados pela espiritualidade amiga. Vibremos também aos nossos irmãos que, desesperados, optaram pelo suicídio. Que Maria de Nazaré, que Jesus os ajude a tomar consciência da sua realidade, do erro que cometeram, e que se arrependam e tenham assim novas oportunidades. Vibremos intensamente ao nosso país, ao nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho, a todos os habitantes. Vibremos aos nossos governantes, aos nossos líderes políticos, para que eles tomem decisões acertadas que beneficiem o nosso país, o nosso povo brasileiro. Vamos agora vibrar pelo nosso planeta, a todos os países, a todos os povos. Que Jesus envolva o nosso planeta com a sua luz, com o seu amor. Onde há conflito, que prevaleça os acordos pacíficos. E que a sua paz, Mestre, um dia possa reinar em nosso orbe. Vamos agora vibrar pelas nossas águas, pelas nossas garrafas de água. Quem não trouxe,
mentalize os filtros de suas casas. E vamos assim acompanhando os pretos velhos, caboclos, índios, que recolhem da natureza, das plantas, das folhas, das flores, energias que nos são transformadas em remédios nos laboratórios da espiritualidade e que são colocados em nossas águas. E ao tomarmos esta água, elevemos o nosso pensamento em agradecimento a Deus e a Jesus e a essa espiritualidade amiga. E assim, agradecidos que estamos, vamos repetir a oração que Jesus nos ensinou na interpretação do nosso irmão Emmanuel. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, mas livra-nos do mal que ainda resiste em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga, por tudo que recebemos, e que a sua luz e o seu amor, Mestre, nos acompanhe ao retorno aos nossos lares com segurança, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz, até a próxima terça-feira. Amor em Jesus.